O Saúde em Dia de hoje é sobre um item muito cobiçado pelas mulheres e que provoca efeitos marcantes por onde passa. Vem comigo para saber um pouco mais sobre o salto alto e seus impactos na saúde. Atire a primeira pedra a mulher que nunca fez uma loucura por um belo par de sapatos. Se eles forem de salto alto, o desejo é ainda maior. As sensações provocadas por esse símbolo de feminilidade vão muito além de estarem relacionadas à estatura. Quem usa salto alto se sente mais bonita e elegante. Mas será que um simples objeto pode causar mesmo todo esse efeito? Dê uma garota aos sapatos certos e ela conquistará o mundo. A frase é atribuída a um dos maiores ícones de beleza e sensualidade do século XX. Marilyn Monroe foi homenageada em 2012 com uma exposição em um museu em Florença, na Itália, sobre sua vida e paixão pelos sapatos do estilista Salvatore Ferragamo. Mas convenhamos, para nós meros mortais, essa relação com o salto alto pode ser de amor e ódio. Item indispensável na produção de alguns looks, muitas vezes eles causam dores e momentos torturantes. Afinal de contas, pode ser trabalhoso se manter em cima de 10 ou até 15 centímetros de salto para ficar bonita durante uma festa. É o preço que a gente paga pela beleza. Dentre as inúmeras referências históricas sobre a origem do salto alto, a mais recorrente é a que atribui a Luís XIV a popularização do item. Conta-se que ele tinha apenas 1,60 m e utilizava esse recurso para parecer mais alto. Vários quadros do século XVII retratam Luís XIV de sapatos com saltos forrados de veludo vermelho, o que era símbolo de status e riqueza. Foi essa mesma referência que inspirou Christian Louboutin séculos depois a pintar de vermelho os solados dos desejados sapatos de salto de sua marca, uma das mais cobiçadas no mundo. E hoje, na hora de comprar um sapato, que atributo mais te atrai na hora da escolha? Acho que para mulher, salto alto tem sinônimo de imponência. A mulher fica mais imponente e mais sensual. Salto alto depende para qual produção, para qual look, mas é chave. Tipo, é tanto que você pode colocar, brincar com cor, animal print, várias coisas. Hoje o salto veio um pouco mais robusto, mas já está trazendo de novo a sensualidade da mulher, porque veio muita coisa bruta, tratorado, que hoje continua nas botas, nos coturnos. Então a gente está com animal print muito forte, onça, zebra, umas cores mais fortes, o violeta, o vermelho veio com piton, que é super legal. Tem muita coisa, é um mix bem legal. Eu trabalho com calçados que são bacanas, mas não são os calçados ortopédicos. Os indicados para quem tem problema de saúde ou para prevenir, entendeu? Mas aqui é conforto mesmo. Eu indico o que eu acho legal, confortável. Tem as mulheres que gostam de salto alto, então, assim, não tem como falar para ela não levar um salto alto. Eu acho maravilhoso o salto alto, eu acho incrível. Mas tem que ter um pouco de cuidado, sim, com certeza. Esse salto aqui que é super legal. Salto, ele é grosso, tem essa meia pata bem alta que tem menos inclinação. Então esse aqui, para conforto, a mulher está glamurosa e está confortável, isso é super legal. Esse salto aqui, por exemplo, agulha, ele não tem a meia pata, então tem bastante inclinação. É um salto super glamuroso, peito de pé livre, a mulher fica maravilhosa. Só que é um salto agulha. Aí vieram os tênis, só que bem mais estilizados, igual esse tênis de paetê, que fica moderno, você vai para a noite, vai para o dia e tá pronta. Substitui um calçado de salto alto, maravilhoso. Usar salto alto é bastante elegante e nos deixa mais bonitas, mas o uso contínuo pode trazer sérios danos ao nosso corpo. Quanto mais alto o salto, mais o nosso equilíbrio é desafiado, assim como estruturas importantes que você já deve imaginar, coluna, panturrilha e joelho, por exemplo. O ortopedista Jorge Ferreira Pacheco Filho explica a dinâmica do uso do salto alto e de que forma eles podem influenciar positiva ou negativamente em nossa saúde física. Continua comigo que eu volto já. A saúde dos pés pode ficar comprometida se na hora de escolher o sapato não fizermos algumas concessões. Usar salto alto altera a maneira como andamos, e se esse uso for feito durante longos períodos, podemos interferir nos limites que as nossas articulações podem suportar.
O ortopedista Jorge Ferreira Pacheco Filho nos conta sobre os riscos envolvendo o uso do salto alto. Que o uso desse tipo de sapato prejudica muito o uso em excesso da coluna, do quadril, dos joelhos, do pé. Então é um tipo de sapato que não é o ideal para se usar constantemente, né? Então é algo que realmente é prejudicial a essas estruturas do corpo aí, do esqueleto. Quando você usa o salto, acaba que a gente muda um pouco o eixo que a gente tem no corpo, nosso eixo longitudinal, que seria, digamos, traçar uma linha, né, imaginária no centro do corpo. Então, automaticamente, quando o paciente está num salto, ele está andando sobre uma rampa, como se o paciente tivesse que manter um equilíbrio em uma rampa de descida. Automaticamente os joelhos são jogados para frente, a coluna é jogada para frente, o quadril. Então acaba que a gente tem um desalinhamento dessas estruturas e automaticamente a sobrecarga dessas estruturas vão levar a lesões futuras aí que não vão ser benéficas para esse paciente ou para essa pessoa que está usando, levando a várias doenças futuras, né? A gente dá exemplos, artroses, umas tendinopatias, o próprio edema ósseo, que é uma lesão muito comum na região do antepé, de pacientes antepé, que eu digo uma lesão mais anterior no pé. Esses pacientes que usam o salto, muitas vezes têm um desequilíbrio, dependendo de onde pisa, num ressalto, um buraco na calçada. A gente hoje sabe que as vias urbanas hoje não são assim ideais, então acaba que aumenta assim muito o risco de entorses aí e levam consequentes lesões, tornozelo, joelho, né? A gente tem N lesões aí que a gente pode estar citando e esse paciente acaba sendo prejudicado pelo próprio uso do sapato, né? Coluna, quando a gente tem esse desalinhamento, automaticamente esse eixo é mudado e automaticamente o paciente ele vai ter lesões. Eu vou citar um exemplo, existe uma doença que chama espondilolistese, né? Que é um desalinhamento das vértebras da coluna. Se esse paciente, com o tempo de uso contínuo desse salto, em muitas horas ao longo de dias, for passando anos, a coluna tende, como o eixo está mudado, de você ficar em pé, por exemplo, a mudar e essas vértebras podem levar a lesões ligamentares e a escorregamento dessas vértebras. Vamos só colocar o joelho. A sobrecarga excessiva nos joelhos vão levar à artrose, o desgaste articular mais precoce. Claro que todos os pacientes, independente do uso de salto ou não, terão esse processo degenerativo. Porém, o salto pode acelerar esse processo. Lesões ligamentares no tornozelo e joelho da mesma forma, associadas aos entorses que eu falei previamente. Então, se eu tenho um número maior de entorses, eu vou ter provavelmente um número maior de lesões ligamentares, meniscais, e esses pacientes prejudicados vão ficar. O quadril, a mesma coisa, a gente tem uma sobrecarga articular, pode favorecer o desgaste, como também as lesões ósseas, edemas ósseos, o pé, né? Vamos para o pé, que também é uma lesão muito comum, a gente tem uma sobrecarga anterior no pé, ali na região dos metatarsos ali. Essa região, ela predispõe muito ao edema ósseo, é muito comum os pacientes nos procurarem com dores que ninguém descobre a causa da dor, não é tendinite, não é uma artrose. Aí você vai e faz um exame mais detalhado, faz uma varredura, você encontra um edema ósseo nesse paciente, é uma dor de difícil controle. Que demanda repouso, demanda desse paciente cessar o uso desse tipo de calçado, né? A gente sabe que o salto mais fino, mais pontiagudo, o salto agulha, que as mulheres usam muito em festas, né? São saltos que predispõem ao aumento da pressão num ponto localizado. Então aquela pressão que talvez seria distribuída em todo o pé, ela passa a ser concentrada em um ponto mais específico, por exemplo, no retropé, na região posterior, e automaticamente também no antepé, porque você tem apenas 2 pontos ali de contato ali, aumenta a pressão e aumenta o número de lesões. Existe aquele salto mais plantaforma, que as mulheres usam também, é um tipo de sapato que muitas vezes ele até ajuda no tratamento de algumas lesões, dependendo do tamanho desse salto. Vou dar um exemplo, a gente tem uma doença muito comum, que é a fasciite plantar, que é a inflamação na sola dos pés. Então, muitas vezes, o salto nesse quesito, ele ajuda o paciente em vez de prejudicar. Então, a gente aconselha sempre o paciente estar fazendo uma alternância, né, entre o uso do salto e o uso de sapatos mais planos, sempre mantendo um equilíbrio, né, evitando o excesso. A gente tem um número de doenças muito grande, como eu disse previamente, dessa fasciite plantar. Muitos colegas vulgarmente chamam de esporão calcâneo, que muitas vezes é uma das causas da fasciite plantar. Então,
Então o uso desses sapatos planos, né, muitas vezes eles predispõem à inflamação da região da sola, da fáscia plantar, que fica na região da sola do pé mesmo. E essa inflamação, ela tende o paciente sente muitas dores, aquelas dores que o paciente sente ao levantar e que ao longo do dia incomoda o dia todo. Então, a gente nesse tipo de paciente usa o salto, claro que um salto de 2 a 3 centímetros, para poder tratar esse tipo de lesão. Então, o uso de sapatos planos, havaianas, sapatilhas, que é muito comum, são muitas vezes prejudiciais, então a gente orienta sempre aquele equilíbrio, né? O joanete, ele é um desequilíbrio entre o primeiro metatarso e o hálux, que é o dedão do pé, o dedão do pé. Então, aquele paciente que ele tem uma anatomia predisponente para ter um hálux valgus, que é o joanete, ele automaticamente, o atrito que o salto, muitas vezes de bico fino, causa nesse paciente na região anterior do pé, vai ser prejudicial e o paciente vai ter um processo inflamatório ali. Não que o salto gerou esse joanete nesse paciente, esse paciente já tem uma predisposição, que a anatomia desse paciente predispõe a isso e o salto simplesmente ajuda no processo inflamatório de dor. Nas varizes, é aquela ideia da pressão. Se você tem um aumento de pressão no membro inferior todo, devido ao uso do salto, automaticamente vai forçar mais a musculatura, os tendões tendem a engrossar, a musculatura tendem a hipotrofiar e esse paciente predispõe a mais lesões vasculares. O esporão calcâneo é aquilo que eu já falei. O esporão, ele é uma formação óssea que geralmente a gente tem na região da sola, no calcâneo mesmo, no osso calcâneo que a gente tem, e muitas vezes ele predispõe a lesões nessa fáscia, como eu falei, que é a capinha que fica por cima dele. Nem todo paciente que tem essa fasciite obrigatoriamente tem o esporão calcâneo. Então, o paciente que ele usa o salto, automaticamente ele tira a sobrecarga posterior, falo de um salto equilibrado, jogando essa sobrecarga mais para anterior e tende a melhorar a atividade inflamatória da fasciite plantar. Nesse caso, o salto ele é benéfico, claro que com um equilíbrio, 2 centímetros, 3 centímetros, não é aqueles saltos muito altos, não. O tempo, né? A gente fala uso de tempo, a gente fala aquela mesma ideia do equilíbrio, é você manter sempre alternando um salto alto e um sapato mais baixo. Eu falo, por exemplo, porque você é uma pessoa que trabalha o dia inteiro em pé de salto, naturalmente que ao final do dia, como eu já falei previamente, a anatomia ela é modificada, o corpo tende a fazer uma flexão de joelho, jogar os joelhos mais para frente, coluna e quadril, então automaticamente você vai ter um número maior de lesões. Então, manter um equilíbrio aí ao longo do dia, ponderar aí, vou trabalhar durante 6 horas em pé, então que eu saiba alternar o uso desse salto, uso quando realmente eu precisar. Agora, o tamanho do salto, a gente sabe que um salto de até 5 centímetros hoje é um salto limite superior aí. A gente sabe que tem saltos bem superiores a isso hoje no mercado, né? Mas um limite de 5 centímetros eu acredito que a gente vai ter um número menor de lesões que aqueles saltos maiores, né, que a gente está acostumado. Tênis é um sapato muito macio, né? Então a gente tem que saber também escolher o tênis. Existem tênis de salto, tênis bem planos também, que você pisa praticamente no chão quando você está usando. Então escolher um tênis que tem uma palmilha ortopédica, que vai saber moldar ali o arco plantar ali na região da sola do pé, que vai dar um equilíbrio. Tanto que existem hoje, né, no mercado tênis, os corredores usam tênis de ótima qualidade justamente para isso. Claro que o tênis ele não te dá um equilíbrio ligamentar no tornozelo, mas ele te dá uma pisada mais correta, uma pisada mais macia, que vai facilitar no caminhar desse paciente aí no dia a dia. Hoje em dia, a gente tem, a literatura ela é bem clara quanto às lesões na sola do pé, que no caso a fasciite, né, ela é muito mais comum em homens na literatura, porém na prática a gente observa isso muito mais em mulheres. Tá? Claro que os homens não estão livres. Devido ao salto, muitas vezes o uso do salto mais alto, né, que não é comum no masculino, nos homens, então a predisposição a lesões são menores sim, com relação ao salto. Porém, não afasta as doenças que podem acontecer, que existem outras causas, né? Ficar muito tempo de pé, andar muito, isso também predispõe a lesões plantares aí. A grávida já tem o fator da barriga que aumenta muito, né? Então a anatomia automaticamente já se altera, se ela usar o salto, automaticamente vai aumentar mais ainda essa anatomia e vai predispor a mais lesões e quedas. Poder pode, só que usando de uma forma mais ponderada. Saltos mais baixos, preferir um salto plataforma, né?
não é proibido. As palmilhas posturais, elas auxiliam muito, porque existem pacientes que têm uma pisada mais pronada, mais para dentro, uma mais supinada, mais para fora, e aqueles pacientes que têm um caminhar mais neutro. Então, existem palmilhas que ajudam a corrigir esse tipo de pisada. É muito comum, né, os pacientes procurarem, eu vou usar uma palmilha ortopédica em mim. Muitas vezes essas palmilhas ajudam sim na pisada, porém hoje existem vários artigos na literatura que provam que é muito mais o comportamento do que o próprio palmilha em si que faz essas correções. Está sempre observando se esse sapato tem uma boa ergonomia, né, com o seu pé. A gente orienta sempre o paciente, quando ele vai comprar o sapato, preferir o final do dia, que é a hora que os pés dão um edema maior, ele incha, né, por causa do dia a dia, do caminhar, do calor, né? Então preferir comprar o sapato nesses horários mais de final de dia e tá escolhendo sempre aquele sapato que não vai te causar lesão. No caso, calçou o sapato e esse sapato está confortável naquele momento, não é compre o sapato. Agora, calçou o sapato, tá sentindo aquela dor atrás, mas é porque tá bonito, vou comprar, vai gerar a lesão certa e posteriormente, às vezes aquela festa ou aquele momento que você usou o sapato vai gerar um gasto, um custo muito maior para esse paciente em termos de tratamento, né? Então, é ponderar isso na hora de fazer as escolhas em cima de tudo que nós explicamos aí ao longo da entrevista. Se você já sofreu algumas das consequências de usar saltos muito altos e por tempo demais, daqui a pouco o fisioterapeuta Celso Júnior conta como a quiropraxia pode ajudar a reverter os possíveis danos. Quiropraxia significa prática com as mãos e é um tipo de tratamento empregado no diagnóstico, prevenção e tratamento de dores nos músculos e nos ossos. O profissional que aplica esse método vai identificar possíveis desajustes na coluna, por exemplo, e vai promover o reposicionamento das articulações. Para quem anda abusando do salto alto e já sente os impactos nos pés, na coluna e em outras áreas do corpo, a quiropraxia pode ser uma boa alternativa para amenizar esses problemas. A quiropraxia é uma técnica dentro da fisioterapia que a gente utiliza para fazer ajustes nas articulações do corpo. Ou seja, alguma articulação que está fora do lugar, algum músculo que não está funcionando corretamente, a gente vai ajustando para ensinar para o cérebro qual que é a posição correta que aquela articulação tem que permanecer. Fazendo isso, a gente melhora o fluxo neurológico, ou seja, as informações neurológicas que vão para determinadas partes do nosso corpo, pé, tornozelo, coluna, vão ficar mais corretas, favorecendo assim uma boa postura, melhora da qualidade de vida e da dor dos nossos pacientes. A quiropraxia ela é um ramo dentro da fisioterapia, né? Então aqui no Brasil, o fisioterapeuta que trabalha com a quiropraxia, a gente tem a gente fala que ele é um fisioterapeuta com especialidade em quiropraxia ou um fisioterapeuta quiropraxista. A quiropraxia significa praxis com a mão, ou seja, utilizar a mão para poder corrigir, para ajustar as articulações do nosso corpo. Quando eu falo articulação, não significa somente um osso corrigir em relação ao outro, mas sim uma correção de todo uma parte do corpo que está fora de um funcionamento normal. Então, assim, dentro da quiropraxia, a gente pode utilizar manobras para ajustar a coluna cervical, a coluna torácica, a região lombar. Muita gente ouve aí no dia a dia que é o estalar a coluna, né? Mas, na verdade, esse nome não é correto, não é estalar, é ajustar, né? E também eu sempre oriento para as pessoas buscarem profissionais com formação nessa área, porque tem muitos leigos que gostam de instalar a coluna das pessoas e isso pode trazer problemas, né, mediante ao desconhecimento da técnica. Aqui na instituição, na UNEC, eu trabalho com essa prática, com essa técnica, bem como eu ensino algumas coisas aos nossos alunos e, inclusive, nós da fisioterapia estamos elaborando uma pós-graduação que vai melhorar também a informação para os fisioterapeutas da região e próximo da nossa região também. O salto alto, na verdade, ele é um dos acessórios, né, de moda muito desejados pelas mulheres. E realmente deixa a mulher mais imponente, mais bonita, vistosa. Eu só quero alertar de que o uso do salto alto em excesso, né? Às vezes a mulher usa para trabalhar, chega à noite, vai sair para divertir, sai ainda de salto alto. Então esse uso excessivo pode
causar transtornos, né? Podem causar patologias não somente nos pés e em outras regiões do corpo. Problemas dos pés podem ascenderem através do corpo, né? Causando problema também no joelho, no quadril, na coluna, modificando a postura. O salto alto, o uso dele já modifica a postura da pessoa, empurra o centro de gravidade, o nosso equilíbrio, mais para frente. Contudo, isso vai acarretar problema nas articulações. Nos pés, por exemplo, a gente pode ver calosidades, lesões neurológicas, lesões nas cartilagens do pé, na fáscia plantar, inflamações. Vai modificar toda a função muscular também, né? A parte posterior no nosso corpo tem vários músculos que controlam a nossa postura, chamados de músculos antigravitacionais. Então esses músculos podem ser encurtados, né, pelo uso excessivo do salto alto, ou seja, o uso de forma inadequada, causando vários transtornos ao longo da vida dessas mulheres. Patologias podem aparecer, né? Como eu havia dito, tem mulheres que talvez ao longo da vida não vão ter tantos transtornos, né? Mas o salto alto, excessivo, o salto agulha, que é muito elegante, deveria ser dosado, né? Dosado o uso dele. A gente sabe, né, a gente vê que muitas empresas exigem o trabalho da mulher com salto alto. E hoje no Brasil não existe uma lei que proíba o dono de uma empresa a não fazer com que as mulheres usem o salto alto, né? Então muitas empresas ainda fazem a exigência desse uso. É bom ressaltar de que existem outros calçados que deixam a mulher bem elegante, né? Então não tem necessidade de ser sempre o salto agulha, o salto 15, que a mulher precisa usar no trabalho, numa empresa. Inclusive é até ideal que as pessoas, de um modo geral, usem determinados saltos, né? É até indicado, né, que saltos tenham entre 2 a 4 centímetros de altura. Até o uso de calçados como rasteirinhas, chinelos, por longos períodos também não são adequados, porque também podem causar patologias nas articulações do pé e em outras articulações também. Nas mulheres, né, que usam calçados com salto muito alto, que porventura começarem a sentir alguma dor no pé mesmo, ou inclusive em outras regiões do corpo, como joelho, quadril ou coluna, é importante que ela já fique atenta, em alerta de que isso pode ser o sinal de que o corpo está avisando que alguma coisa está errada, antes que vire uma patologia, né? Porque a dor não necessariamente significa que já tem uma patologia. A alteração da postura não significa que imediatamente já tem uma patologia, mas a evolução, né, ao longo do tempo pode causar transtornos que muitas vezes têm mais dificuldade de serem reversíveis. Então, ao menor sinal de algum problema, né, no pé, no joelho, no quadril, e se essas mulheres ficarem atentas que pode ser pelo uso excessivo do salto alto, é importante que ela procure um profissional de saúde, né, fisioterapeuta, ortopedista, para que seja orientada a melhor forma de tratamento para intervir nessa condição que está apresentando essas mulheres. Estava falando sobre a quiropraxia, mas na fisioterapia a gente tem várias outras técnicas que a gente associa no tratamento de várias patologias, inclusive nas patologias que podem ser ocasionadas pelo uso do salto alto. Então a quiropraxia é uma ferramenta a mais dentro da fisioterapia, associada a outras ótimas técnicas que a gente utiliza para melhorar essas condições. A gente tem técnicas aí que liberação de tecidos moles, que a gente fala liberação miofascial, técnicas de alongamento, o RPG, a reeducação postural global, o pilates. Então nós temos diversas técnicas, bem como as orientações que a gente faz para que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Aqui no Centro de Reabilitação a gente tem uma equipe preparada, né, para fazer o tratamento de reabilitação nessas pacientes que apresentam problemas ocasionados pelo uso do salto alto, né? Então a quiropraxia, eu uso dessa técnica aqui no Centro de Reabilitação, bem como a gente utiliza outras técnicas também, né? Associado à fisioterapia, a gente tem outros profissionais que muitas vezes podem ser necessários intervir também nessas condições, inclusive até a psicologia, né? Então a gente tem diversos
profissionais que são gabaritados para orientar e fazer com que a pessoa tenha uma melhora nessa condição patológica que ela pode vir a apresentar. Quem nos acompanha já sabe que as informações da rede e as dicas sobre o tema da semana são com a Marina Guido no Conexão Saúde. Então vamos assistir. Ele pode ser em cone, prisma, cubano, carretel, agulha ou anabela. Sabe de quem estou falando? Do salto alto. Você sabia que antes dele se tornar o queridinho de muitas mulheres, lá no século X, a cavalaria persa usava uma espécie de bota com saltos para garantir que seus pés ficassem nos estribos para tirar suas flechas de forma mais eficaz. Na Grécia e Roma antigas, sandálias plataforma com solas de madeira ou de cortiça eram populares entre os atores de teatro, que no palco usavam os sapatos de alturas diferentes para indicar status social ou a importância das personagens. É muita história, né? Pois é, e para marcar os 100 anos desse acessório bem antigo e ao mesmo tempo sofisticado, tem um vídeo bem legal no YouTube que passeia pela trajetória do salto alto até os tempos atuais. Você acompanha a evolução e transformação de uma forma bem divertida. E com mais de um século de história, essa peça coleciona admiradores. E Ennis Marshall ficou conhecido como o mais famoso professor de street jazz style no salto alto. Com um estilo próprio e muita habilidade em cima do salto, ele já foi destaque em várias revistas mundiais e programas de televisão. E Ennis tem um canal no YouTube com quase 2 milhões de inscritos e milhares de visualizações. Você pode conferir as performances do bailarino e coreógrafo francês. Os links das sugestões estão em nossas redes sociais. A opinião de muitos é que um sapato de salto alto deixa qualquer mulher ainda mais bonita e muitas das vezes ele costuma ser uma solução para as baixinhas. Mas com o tempo, o uso excessivo pode causar problemas nos pés, nos calcanhares, tornozelos, nos joelhos e também na coluna. Para você que gosta de salto alto, os especialistas indicam os que têm até 5 centímetros, que equivalem a 3 dedos. Eles alertam que um salto maior do que isso, usado pelo menos 3 vezes por semana por 7 horas, pode causar problemas futuros. A dica é reduzir o tempo em cima do salto e variar os tipos de sapatos. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo Conexão Saúde. Até lá! Semana que vem a gente está de volta e se você quer sugerir temas para assistir aqui no Saúde em Dia, manda uma mensagem. Estamos de olho nas suas dicas e sugestões. Um beijo e até mais!